boa noite. Vamos ficar de pé. Não é, esta é a parte que eu mais gosto da escola bíblica. É. Em que eu digo eles podem ficar de pé e, E a gente fica ficamos sentados. Exatamente. É a vingança de domingo. Quando eu digo podem se sentar e eu sou o único que fico de pé. Que é mesmo para castigo. Ficar a ficar aí de pé até aprenderes. Mas depois eles sentam-se e ficam de pé. E depois eles dizem a ficar aí de pé até aprenderes. A ficar aí até aprender. Glória a Deus. Vire-se para o irmão que está ao seu lado e diga-lhe a ele: bem-vindo. Glória a Jesus. Não é bom escola bíblica? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vem louvar, vem louvar, oh, vem louvar, vem louvar, oh, vem louvar, vem louvar, oh, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Já saí da lama do pecado, fui salvo por Jesus. De novo fui criado, por Ele resgatado. Hoje eu tenho gozo de viver e quero te dizer qual é a solução. Jesus de Nazaré deu-me salvação. Jesus de Nazaré conquistou meu coração. Jesus de Nazaré deu-me salvação. Jesus de Nazaré conquistou meu coração. Vem, vem, vem já e abre o teu coração e deixa Ele entrar e faz restauração. Eu creio que Jesus morreu em meu lugar, morreu em meu lugar. Seu sangue derramou, seu sangue derramou para me salvar, para me salvar. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados e aceita a minha vida, aceita a minha vida. Recebo-te, Senhor, recebo-te, Senhor, como Salvador, Jesus de Nazaré deu-me a salvação. Jesus de Nazaré conquistou meu coração. Jesus de Nazaré deu-me salvação. Jesus de Nazaré conquistou meu coração. Glória, glória, glória.
Glória, glória, aleluia. O Senhor nos trouxe até aqui. Amém. Se Ele nos trouxe até aqui, mais longe vai levar. Amém. Sempre foi a minha teoria, sempre foi esta. Se Ele trouxe-nos até aqui, mais um bocadinho e chegamos lá. É só uma questão de paciência, que é aquilo que a gente às vezes não tem. É mesmo. Oh Deus, dá-me paciência, mas dá-me já! Nem para pedir paciência, às vezes temos paciência. É a parte pior da fé, é esta. É a paciência. É. Não é? Porque a fé é mais fácil. A gente acredito, toda a gente diz que acredita. O problema é quando passa um dia ou dois e continua a acreditar, até para a vinda de Jesus, muita gente não acredita, pensa assim, pá, há 2000 anos que o mundo está assim, e já não vai até agora, já não vem. Ele está quase, mas aquele tempo de espera tem feito muita gente voltar atrás. É mesmo. E desistir, perder a fé, ficar assim aquela mornidão, não é? E isso é uma coisa muito grave. Eu tenho medo disso, tenho medo, não é o termo ideal, mas eu receio isso pelas pessoas. Não é por mim, porque eu, graças a Deus me tem vindo a dar esse alento, esta expectativa da vinda de Jesus e do final dos tempos. Mas eu mantenho-me ainda, pela graça de Deus, não é mais nada, não sou eu que sou o especial. Mas eu receio muito nas pessoas, porque eu vejo nas pessoas aquela paixão que se falou a semana passada, aquele amor, aquele zelo, aquele interesse. As pessoas a tendência é sempre esfriar, porque é o que a Bíblia diz, o amor de muitos esfriará. Infelizmente, Jesus já previa isso. É mesmo. E pouco diz a Bíblia, se os tempos não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvavam, não é? Então nós somos os escolhidos. Mas se não fossem os tempos abreviados, e Jesus está com pressa, Deus está com pressa, porque se Ele não usar agora dessa pressa, nem os escolhidos se safam. Não é o que a Bíblia diz de safar, mas nem eles se salvam, que é pior ainda. É assim. Não vai ser isto. Trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subirão aos nossos corações. São as que Ele preparou para aqueles que o amam, reveladas pelo seu Espírito. Oi! O Senhor nos trouxe até aqui, a terra prometida nos fez entrar na aliança em Cristo Jesus. Em paz com Deus posso viver. O Senhor nos trouxe até aqui, na terra prometida nos fez entrar na aliança em Cristo Jesus. Em paz com Deus posso viver. Eu posso viver. Eu posso viver. Eu posso viver. O homem natural não compreende a Deus, pensa que isto é loucura. Mas para nós que andamos no Espírito, Ele nos revelou o seu amor. O Senhor nos trouxe até aqui, terra prometida nos fez entrar na aliança em Cristo Jesus. Em
Em paz com Deus posso viver. O Senhor nos trouxe até aqui. Na terra prometida nos fez entrar. Na aliança em Cristo Jesus. Em paz com Deus posso viver. Eu posso viver. Eu posso viver. Oh, eu posso viver. O Senhor nos trouxe até aqui. Oh, 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 oh. O Senhor nos trouxe até aqui. Oh, 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 oh. O Senhor nos trouxe até aqui. Oh, 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 oh. O Senhor nos trouxe até aqui. Amém. É verdade. E vamos lá ver para onde é que nos vai levar. Nunca se sabe. A gente sabe que vamos... Na terra prometida Ele nos fez entrar. Há muita gente que fica a pensar assim, mas a terra prometida, já estamos na terra prometida? Pela fé, já estamos. Porque a terra prometida, um dia, vai ser no céu. Não vai ser aqui. A terra vai ser no céu e depois aqui na terra também. Porque a Bíblia diz que nós vamos... Amém. Ele vai fazer com que esta terra seja diferente. Novos céus, nova terra. Então, mas nós já estamos na terra prometida pela fé. Porquê? Porque já estamos a usufruir das coisas, das bênçãos de Deus. Já estamos a usufruir da companhia de Deus. Nós estamos ainda lá em cima, mas o Espírito Santo está em nós a representar o Pai e o Filho aqui dentro de nós. Portanto, estamos em comunhão com Deus. Já não há aquela coisa aquela distância que Deus para nós estava lá longe, agora está perto. Amém. Acho que Ele já está perto de nós. Foi isso que Jesus veio fazer. Veio antecipar os crentes. Atenção, veio antecipar os crentes que um dia vão estar com Ele para sempre. Ele já está a antecipar essa vida eterna aqui. Nós já temos a vida eterna. Nós não vamos ter a vida eterna. Já temos. Então, quando é que eu vou ser salvo? Eu já estou salvo. Porquê? Porque Cristo já entrou em mim. Eu já criei nele. Todo aquele que nele crê será salvo. É o que está escrito. E ainda que morra, viverá. E ainda que morra, viverá. Então, Jesus Cristo é o vislumbre perfeito do futuro. exatamente. Mais do que qualquer sonho. Mais do que qualquer visão. Claro. Mais do que qualquer profecia. Porque Ele é o cumprimento de tudo isto. E mais do que qualquer revelação do Espírito, Ele é o vislumbre do futuro perfeito. Não é, Zé? Não é mesmo? Exatamente. Então, olha, estava com o olho para aqui, estava com o olho no burro e o outro no pastor. Não. Estavas a pensar outra coisa. Com o olho no burro. Ai, amém. Estava com o olho no burro. Mas olha, também podia ser no olho ali e no burro. Porque há tantos dias que Deus se usa deste jumentinho para falar a verdade aos que não querem ouvir. Exatamente. Oh, glória a Deus. Mas era uma jumenta. Pois, mas eu, pronto, acho que a versão João Esta Viegas coisa. é uma coisa. Eu tive a pensar assim, eu faço parte da comunidade LGBT, que é leia grandemente a Bíblia toda. Oh, e mais, E eu LGBT pensei, mais. e esta malta também, que sabe, Mais. não é? Comunidade LGBT, leia grandemente a Bíblia toda. Amém. Temos que ler. Agora cada um interpreta como quiser. Exato. As coisas que ele pensa. Aleluia. Não mais eu, Mas Cristo em mim. Não mais eu. mas Cristo em mim, não mais eu, Não mais eu. mas Cristo em mim. Não mais eu. Mas Cristo em mim. Pai, ajuda
Ajuda-me a fazer a tua vontade. Oh Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor. Oh Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Não mais eu, mas Cristo em mim. 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 Mas Cristo em mim. Mas Cristo em mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu te louvo, eu te amo, eu te adoro. Guia os nossos passos, Senhor. Faz-nos ver o invisível, faz-nos crer no impossível, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é fiel, ela é eterna, Senhor, ela é vida, ela é saúde. Abre os olhos da nossa mente, do nosso espírito, acrescenta-nos em sabedoria, a revelação, Senhor. Concede-nos esse espírito maravilhoso, para nós podermos discernir os tempos, Senhor. Para nós podermos sempre andar nos Teus caminhos, Senhor, sem falhar, para praticar o melhor que nós sabemos a Tua palavra, Senhor. Querendo todos os dias, sem desmorecer, Senhor. Obrigado pela força que Tu nos dás, pelo Teu Espírito, pela chama que Tu acendeste em nós, que nunca se apaga, Senhor. Obrigado, Pai, por essa força, por esse Teu calor, por esse Teu amor, pelo Teu perdão, Senhor. Pela Tua paciência nas nossas vidas, Senhor, com os nossos erros, com as nossas falhas, Senhor. Tu continuas a acreditar em nós, Tu continuas a ajudar-nos, Senhor. E é quando a gente falha que Tu vens ter connosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça divina, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela palavra que vai ser hoje falada, ensinada, pois eu conto que ela provenha dos Teus oráculos, Senhor, e ela possa ser semeada, possa ser falada e possa ser penetrada nos corações de todos aqueles que ouvem presencialmente ou através do vídeo, Pai, e que irá transformar a vida de todos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Podemos sentar e enquanto o pastor Zé António se prepara para vir para aqui, deixo só dizer a vocês que amanhã vamos inaugurar o grupo familiar em Évora. Vai ser uma bênção às 15, lá em Évora, e vai ser tremendo. Vocês que estejam na zona de Évora, contamos convosco e vai ser muito bom no nome de Jesus Cristo. Domingo cá estaremos para ouvir a palavra de Deus e receber aquilo que Deus tem para nós também. Vamos continuar a estudar as 7 cartas do Espírito e vamos continuar a falar de muita coisa importante do Evangelho, da verdade e do poder de Deus. Amém? E agora deixo-vos com o pastor Zé António, no nome de Jesus. Não trouxe. Ficou no carro. A Bíblia. Ficou no carro. Hã? Ok. Mas então, eu tenho a lição estudada.
Exato. Eu queria... Não, essa está viciada. Está viciada ao seu jeito. Já, tem lá apontamentos, tem ou não tem? Então está viciada. Quer-se abrir em Deuteronômio e ela vai parar Apocalipse. Ah, pois. Ai, obrigado, querida. O livro que eu vou abrir é entre Gênesis e Apocalipse. E é o... Está a ver? É uma pergunta difícil, não é? Mas está entre Gênesis e Apocalipse. Está tudo, não é? Mateus 24, 13. Qual é o nome da lição? Querias... Não digo, é segredo. Eu estive a ver... Alguém me mandou uns vídeos... Não vou estar a dizer quem é, porque senão, se eu dissesse, pois, quem ia ver, pois, essa pessoa costuma ver assim, para saber não mando nada. Mas ainda bem que mandaram, sabe, porque eu gostei. A pessoa também não me disse nada, mandou-me o vídeo e só me disse no final para eu comentar. E eu não comentei logo, mas aquilo chamou-me a atenção. Chamou-me a atenção para aquilo que nós precisamos de aprender. Eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus. Gosto de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, dentro da experiência que eu tenho, porque eu já sou crente há uns anos, já aprendi alguma coisa, tenho vindo a praticar o melhor que eu sei, não sei tudo, mas o que sei, sei. E essa pessoa, estive a conversar com outra pessoa que não foi essa que me mandou os vídeos, e estive a compartilhar com ela, é um amigo que eu tenho, que ele é crente também, já me veio aqui já há um tempo. E é uma pessoa espetacular, muito, muito boa e é honesta, espiritualmente falando, é uma pessoa honesta. E eu tive-lhe a explicar isso. E ele assim, mas isso é uma boa ideia. Bem visto. E eu fiquei assim, bem visto, mas está na Bíblia, o que eu vou dizer? E que ele disse que estava bem visto, está na Bíblia. Só que a malta às vezes esquece. Começamos a olhar para um lado e Deus quer que a gente olhe para o outro. E eu tive sempre essa graça de não ficar a olhar só para aquilo que está ali à minha frente. É um dom que Deus me deu já há muito tempo. Eu quando... O Rui também, a gente às vezes conversa muito e ele está com uma pessoa, já o conheço há muitos anos, e ele, quando estava com uma pessoa, ele percebia o que é que estava ali dentro daquela pessoa. É ou não é? E eu tive também essa graça, não propriamente naquele dom de perceber qual é o discernimento de espíritos, que ele tem, Deus usa-se muito dele nesta área, mas para mim é noutra, acerca da pregação da palavra, as pessoas às vezes ficam a olhar para um sítio e eu fico a olhar para o outro. Mas então o sítio que os outros olham está errado? Não. Só que eu consigo ver outra nuance, consigo ver outro ângulo. Está a ver? Nós quando olhamos, eu sempre aprendi isto, que a palavra é como uma montanha. Eu vivi 3 anos e meio na Serra da Estrela, e a Serra da Estrela vê-se, quando a gente vai do fundão para lá, vê-se de uma maneira. Mas se nós passarmos passeia para o outro lado, é completamente diferente. Parece outra serra. Não se vê da mesma forma. Até inclusivamente, só quando neva, aliás, lá tem sempre neve lá em cima. Só se for um ano muito quente. Mas mesmo assim a neve só se vê de um lado, que é da parte que está virada para o norte. A parte virada para o norte vê-se a neve, do outro já não se vê. Mas a serra é a mesma. Mas a forma de como nós a vemos é completamente diferente. Os irmãos estão a ver onde é que eu quero chegar. É como a gente ouvir as notícias. Eu percebo quais são os canais de notícias que estão, digamos, federados com alguns partidos, porque têm influência. Há uns que só dão coisas que sejam favoráveis a um partido. E há outros que só favorecem as coisas que são para o outro. E ninguém tem a visão total. Por isso é que eles são partidos. Se estivessem inteiros,
Não é? A gente consegue vir todo, não. Então, há um partido, eu sou da esquerda. É canhoto, pronto. Eu cá sou da esquerda e da direita. Eu tanto faço com a esquerda como com a direita. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que é preciso ter a visão global das coisas para as entender. Porque se a gente ficar só a ver de um lado, perdemos a imagem do outro. Estão a entender? Ficamos sempre coxos, ficamos sempre com uma visão diminuída, uma visão pobrezinha. Então nós temos que... É como ouvir duas partes no tribunal. A gente não pode ouvir só a parte de um, temos que ouvir a parte do outro. Não é como aquele tipo que matou não sei quem. Ele, quando foi apresentar-se, estava toda a gente já com pena dele. Ele matou duas pessoas e estava toda a gente com pena. Mas ninguém falou das vítimas, nem da família das vítimas. Foi ou não foi? Então, nós temos que ouvir as duas partes. Não é? Até parece que o ladrão, coitadinho, que era a vítima. O ladrão e o assassino. Não, nós temos que ouvir ambas as partes, temos que ver a totalidade da palavra. E, voltando novamente, para não me perder, esse vídeo que mandaram era desgraças. Era uma chuvada incrível e os carros, a estrada a bater e os carros a cair lá dentro. E a pessoa que me mandou o vídeo, a intenção dela, na boa intenção, não é? Era mostrar o fim do mundo, as coisas que estão a acontecer do fim do mundo. E eu fiquei a olhar para aquilo, mas Deus mexe comigo de uma maneira que eu fiquei a olhar para aquilo e assim, mas o que é que isto tem a ver com o fim do mundo? Isto tem a ver que os tipos não conseguiram construir uma estrada que deve ser. Porque aquilo é uma estrada de terra batida. Epá, nem é preciso chover muito. Basta só cair um bocado de água de uma fonte e alagar aquilo. Aquilo não tem fundamentos, não tem nada. Então aquilo não é o fim do mundo. Aquilo é o fim do mundo em cuecas. Desculpa a expressão. É o fim do mundo de pessoas que não sabem construir nada. Foi isso e foi um prédio em que, epá, vê-se o prédio, os carros a bater e irem parar ao piso de baixo. Eu queria, como fiz uma brincadeira contigo, mas era uma caixa, não há nenhuma caixa para não. Ai, que pena. Uma Tupperware, tem aí? Ah, não tem. Ah, que pena. Mas era uma caixa de sapatos. Ninguém comprou sapatos hoje. Ah, pá, vocês também, pá, deviam ter ido comprar uns sapatinhos, pá. Pronto, imagina uma caixa de sapatos. Eu fiz esta brincadeira com a minha mulher. Amor, olha aqui esta caixa. E eu pus em cima da caixa uma folha de papel, assim. E depois peguei, já não me lembro o que era. Era um peso. Uma coisa assim pesada, assim leve, assim deste tamanho pequena, mas pesada. E aqui está a caixa de cartão, está a ver? Está a imaginar? E eu pus aqui uma coisa pesada e aqui o que é ver? Foi lá parar abaixo. E disse, sabes porquê que isto foi lá parar abaixo? E ela disse-me, porque não tem lá nada a sustentar. E repare, isto foi num estacionamento de um prédio. Não está lá nada a sustentar. Porque se você for num estacionamento, eu às vezes vou ao Hospital da Luz, por exemplo, a Aidinha sabe o que é, a Aidinha, não é? Eu fui lá no outro dia com ela, porque ela esteve lá a fazer uns exames, e eu entrei, que eu tenho uma série de pisos, o estacionamento para os automóveis, e aquilo tem uma data de pilares. Olha esse pilar que está aí. Está a ver? A Célia está daquele lado, o Rui está daquele lado, e ao meio está um pilar. Para que é que serve este pilar? É para enfeitar, não é? Não é para não. É para quê? E repara que tem um pilar e depois tem uma viga, mas uma viga alto lá com ela. É uma viga que vale charutos, não é? Tem um grande pilar e uma viga enorme. E ali tem outra. É ou não é? E para que é que aquilo serve? É para enfeitar? Não. Olha, tem aqui um pilar, ali outro e ali outro. Aqui, então, para pouco espaço em pouco espaço, né? Poucos metros quadrados, tem aqui vários pilares só numa coisinha pequenina. E aqueles carros foram todos para lá abaixo e a malta fica, é o fim do mundo. Eu sei, o fim do mundo não. Mas é falta de sabedoria a construir. Eu não tenho nada contra os brasileiros, eu gosto imenso do povo brasileiro, acho que são espetaculares. Mas o povo brasileiro, eu conheço, eles roubam
no cimento e roubam no ferro. Quando constroem coisas muito fraquinhas. E como é que eu sei? Eu fui desenhador de construção civil e eu lidava com arquitetos e com engenheiros e desenhei muitos prédios, muitos pavilhões e moradias. Até pessoas de família que eu conheço, eu fiz um projeto, um arquiteto assinou, eu não posso assinar porque não sou arquiteto nem engenheiro, mas o outro é que dizia, o compadre é engenheiro. E eu fiz o projeto. Ora, fiz o projeto como? Eu sou o supra-sumo da barbatana do tubarão? Não. Mas eu sabia, pelos projetos que já tinha feito em parceria com engenheiros e arquitetos, que de tantos e tantos metros tem que haver um pilar. E quanto mais alto é o prédio, mais pilares tem que ter. Um prédio de 3 andares tem uns pilares. Um prédio de 10 tem o dobro ou o triplo. E se for estacionamentos para baixo, ainda mais. Porque, olha, é o preço do prédio mais o dos carros. E eu pensei assim, isto é o fim do mundo. Porque quem me enviou o vídeo quis-me chamar a atenção. Já viu o fim do mundo? Qual o fim do mundo? Aquilo não é o fim do mundo. Aquilo é uma parvoíce dos engenheiros. Ou, não sei se foi engenheiros. Também podem ter sido engenheiros daqueles engenheiros de trazer por casa. Não souberam construir as coisas. Portanto, não tem nada a ver com o fim do mundo. Não vamos juntar o fim do mundo com estas coisas porque não tem nada a ver com isso. Além disso, os sinais do fim do mundo, que é isso que nós vamos ler em Mateus 24, versículo 3 em diante. Tens os meus óculos, amor, desculpa lá. Está na minha bolsinha. Já preciso de óculos, pá. Já vi isto. Você também está a olhar bem, está-me a olhar com óculos. Está-me a ver de óculos. Está, não está? Pois. Ó, 1, 2, só ali. Estes campeões é que têm uma vista. Ai, jogam no Boa Vista. São do Olhanense. Epá, ele tem óculos, só que isto está... Tem, a minha mulher tem com que limpar. Oh, mas desculpa lá. Põe um bocadinho de creme. Mateus 24, 13. Pois tu estás sempre na brincadeira. Então, o que você quer? Sou brincalhão? Não nasci no carnaval. A minha filha nasceu no carnaval. Por isso é que ela é brincalhona. Obrigado, amor. Diz? Ainda não está, filha. Então está a sair caro. Estou a pagar 1 minuto. Está bom, querida, obrigado. Está melhor que o que estava. Está melhor que o que estava, querida. Está ótimo. Está perfeito. É? Agora sim. Agora estou-vos a ver a todos. Mateus 24, versículo 13. Ora, está aqui, 13 em diante. Muito bem. Diz o seguinte. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos, ainda antes disso. Versículo 4. Ainda mais para trás. Versículo 1, que é melhor. 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. A ver? Até, nem de propósito, que eu estava a falar da estrutura dos prédios. Não é? E Jesus, porém, lhes disse: vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava a avisar: estão a ver este templo todo? Isto vai tudo para o galheiro, vai tudo para água abaixo. Isto vai tudo desaparecer. E no versículo 3 diz: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Estamos a falar dos sinais do fim do mundo, certo? E os discípulos estavam curiosos de saber, e a gente, se o mundo vai acabar, se tu vais vir, a gente tem que saber, estar preparados para isto. É legítimo. Eu também quero saber. Mas é aqui, a partir daqui destes versículos, é que muita gente está baralhada. E eu vou lhe dizer porquê.
Continuando. Versículo 4. Olha logo a primeira. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Foi logo a primeira coisa que Jesus diz. Vocês querem saber os sinais do fim do mundo? Então ponham-se a pau que ninguém vos engana. Epá, porque esta questão é talvez das coisas mais confusas e problemáticas da Bíblia. É o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus. Até já há quem diga que Jesus não vem. Que Jesus nem é Deus. Há sempre alguém que tem mania que os gatos comem à pista. Jesus falou logo, cuidado, acautelai-vos, ninguém vos engane. Epá, olha um sinal dos grandes, e a malta para este não liga nenhuma. Sabe porquê? Porque isto está aqui que se chama Bíblia. A malta não lê, a malta não estuda. Isto está aqui, é o principal, não é a conversa. Conversa estou eu farta. Eu quero é aqui. O que é que a Bíblia diz? Pá, mas isto, o que é que a Bíblia diz? Onde é que isso está escrito? Muita gente anda de Bíblia na mão. Há uns que andam para aí a apregoar coisas com a Bíblia. Eles nem sabem o que é que a Bíblia diz. Nem sabem. E isso é que é grave. Cuidado, acautelai-vos, se ninguém vos engana. Então, eu não quero ser enganado. Qual é a coisa mais fidedigna que eu posso ter? O irmão tal, aquele irmão é muito doutorado, ele sabe muita coisa, é isto e é aquilo. Cautelai-vos se ninguém vos engana, não se ponham a pau, fia-te na Virgem, não corres, vais ver o trambolhão que levas. Nós temos que acreditar em quem? Em Jesus, na Bíblia. Isto está aqui, é o principal, é o tira-temas. Não há nada que a Bíblia não diga, irmão. É preciso estudar, é preciso saber, porque se eu não souber, vou na conversa do Chico Maravilhas que me aparece aí a dizer, olha o fim do mundo, isto é um sinal do fim do mundo. Você viu, não sei se viu na televisão, foi na televisão e depois mandaram um vídeo para o WhatsApp, que houve umas cheias onde é que foi? Foi na Índia, acho que foi na Índia. Umas cheias incríveis, e de repente estavam eles todos a orar, lá foi aonde? Na Arábia. Pronto, também não anda muito longe, a Arábia não fica muito longe da Índia, mas pronto, anda por aí. E eles estavam todos a orar, numa posição que eu tenho um receio imenso, porque pode vir um cometa, e aquilo arrasa com aquela malta toda, porque eles têm uma maneira de orar que é assim, com ele virado para a lua. E aquilo é horroroso. E depois, ainda por cima, descalçam-se todos. Quando entram lá na mulher do mosquito, descalçam-se todos. E a coisa mais engraçada que já vi foi roubaram os sapatos todos. Essa é que foi engraçada. Mas eu vejo aquilo, eles estavam todos naquela posição dramática, né? À espera, se calhar, dos canhões de Navarone. E, de repente, houve uma chuvada e aquela chuva fez sair, sabe o quê? Milhões de baratas. Ainda por cima, eles, naquela religião deles, eles não matam animais. Não matam. Então eles até davam assim com um jeitinho para não matar as baratas. Não fosse estar a matar algum descendente deles, ou um primo, ou um tio. Eles acreditam que as pessoas reencarnam, morrem e depois reencarnam em animais, nas baratas, nos mosquitos. Então imagina a porcaria que não há nestes países. Pois, lá está. Eles nem podem comer a mosquita porque... E eu fiquei a pensar, até a minha mulher estava a ver aquilo comigo e chamou-me a atenção e fui ao YouTube pôr assim, Rio Ganges, que é um deles, o Rio Ganges é uma coisa sagrada para eles. Então o que é que eles fazem? Os mortos, quando as pessoas morrem, eles fazem creme, mas não é creme de... fazem cremação, portanto, queimam-nos e depois lançam as cinzas para o rio, ou então, se não forem cremados, vai o corpo inteiro para o rio. Então, agora imagina aquele rio. Aquilo é uma coisa... E depois, ainda por cima, vão-se lavar ao rio, porque o rio é sagrado, que é para se purificarem. Olha, só mesmo lá. Isto é a religião deles. Ainda bem que nós nascemos em Portugal e somos cristãos, não é verdade, irmãos? Então, aquilo
Eles não matam as baratas. E eu assim, isto é o fim do mundo. E assim, isto é o fim do mundo? Não, isto é porcaria. Eles têm porcaria. Onde é que as baratas normalmente aparecem? As baratas aparecem no frigorífico. Aparecem nas coisinhas boas e lavadas? Não, aparecem numa da porcaria. Não lavam as escadas, não lavam por baixo dos lava-louças, aquilo é batatas e cebolas e porcaria. E as baratas dão-se nesse ambiente. É ali que elas se dão bem. Já viu? É impressionante. E vem-me dizer-me que é o fim do mundo. Qual é o fim do mundo? Aquilo é porcaria, falta de higiene. Mais nada. Então não confundamos o fim do mundo, porque Jesus está aqui a falar dos sinais do fim do mundo. Sim, senhora. E nós vamos ver qual é o sinal principal. Para não ficarmos a olhar para onde não é necessário. Vamos ler? Não, a Bíblia é sempre o tira-temas, irmão. Não sou eu, é o que a Bíblia diz, graças a Deus. A Bíblia diz tudo. Não há que enganar, não há cá o flantal, que é o grande sabichão, que sabe tudo e vem cá com umas tretas. Eu já há muitos anos que eu já não vou em tretas. Já há muitos anos que pode dizer o que quiserem. Eu não digo nada, porque é para não estar a criar celeumas e quesílias. Eu não gosto de quesílias com ninguém. Mas faço a minha avaliação. E a minha avaliação é, eu encolho os ombros. Oh, filho, estás tão longe da verdade. Bem, Mateus 24, e vamos ler o que está, versículo 5. Porque muitos verem o meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Quantos é que não aparecem a dizer que são Cristo? Mas quantos? E enganarão a muitos. Está a ver? Jesus, a primeira coisa é, pá, cuidado que ninguém vos engana. Então é isso que a gente tem que ter atenção. Não nos deixar enganar. Mas para isso está aqui a Bíblia, para nos ajudar. Amém, irmãos? E agora veja, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça. Leia comigo. E ainda não é o fim. Está a ver? Ainda não é o fim. Há guerras ou não há? A Rússia contra a Ucrânia contra a Rússia, seja que for, e depois andam lá a fazer comentários, como o Lula vem fazer comentários a dizer que o culpado é os russos. Não, o culpado deles diz que é o contrário, diz que é a Ucrânia. Sabe porquê que ele diz que é a Ucrânia? Porque ele tem interesse nas coisas da Rússia. Essa não é nada. É uma parvoíce pegada e anda o Lula da Silva com ar de um grande doutor, que é um chouriço de primeira, que anda ali. É um calhau com olhos, que anda ali, a fazer uma figura de um grande doutor e viaja para aí, viajou para a Rússia, viajou para não sei o quê, para fazer declarações de uma pessoa demente. Eu tenho a Bíblia, Jesus é que eu vou ouvir. Não é o Lula da Silva. Qual Lula da Silva? Até é uma vergonha, né? Ele devia ter outro nome. Não, da Silva não gosto nada. Já tenho calmo da Silva, já chega. Irmãos, vamos ver o que é que a Bíblia diz. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, ainda não é o fim. Não se fique preocupado com as guerras. Deixe lá as guerras. Isso ainda não é o fim. Foi Jesus que disse. Amém? Não fui eu que disse, foi Jesus. Continuando. Olha o versículo 7. Um versículo que foi escrito, não é escrito, mas foi dito por Jesus há 2023 anos. Há 2023 anos. Há 2023 anos. Não foi há uma semana. Não foi o ano passado. Foi há 2023 anos. Tem mais anos que Portugal. Já viu? Olha o que é que ele disse. Há 2023 anos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Olha, não é isso que tem acontecido? E a malta fica a olhar para isto e a pensar, olha o fim do mundo. E olha o que é que Jesus diz, mas todas essas coisas são o princípio de dores. O que é este princípio de dores? Os senhores sabem melhor que eu. Eu também sei, porque também já fui pai. Também sei o que é. Não as tive. Graças a Deus. Deus me fez um homem para não sentir dores.
Eu só senti o prazer, graças a Deus. As senhoras é que tiveram o prazer, mas depois tiveram a dor. É assim, não há nada a fazer. As coisas estão criadas dessa maneira. O que é as dores de parto? É quando a senhora começa a ter umas dores, está grávida de 9 meses, e ao fim destes 9 meses começa a ter umas dores. Eu não vou dizer nada que vocês não saibam, as senhoras, não é? Começam a ter umas dores e a pessoa fica, o bebê vai nascer. Calma. Há pessoas que quando são novas, não têm experiência, a primeira coisa é que vão logo para o hospital e vão logo ali feitas malucas, vai bater o bebê. Não vai nada. O médico até as manda para casa. Não, calma, você vai para casa descansadinha, vai comer e se sentir mal, mas não se preocupe. E aquilo começa a aparecer as dores, vamos dizer, de 2 em 2 horas ou de 5 em 5 horas, não sei. Posso precisar, mas vamos dizer que é 5 em 5 horas. Vem uma guinada. Não é para ir para o hospital logo, é o princípio das dores. Começa a dar umas dores que começam a cada vez a serem em menos tempo. Primeiro são 5 em 5 horas, depois começa a ser de 2 em 2 horas, depois começa a ser de hora a hora, depois é de meia hora, e depois começa a ser de um quarto de hora em quarto de hora, e aí é que convém meter os pés, dar a corda aos sapatos e ir para a maternidade, ou para o hospital. Porquê? Porque está quase a nascer o bebê. Deus fez isto de uma maneira tão bem feita que não é preciso entrar em parafuso, não é preciso a pessoa entrar em pânico. Não, tudo com calma. As coisas não acontecem assim, pum, já está. Não. Isso é os bichos. Os bichos é que é. Você vai ver os animais a terem, as fêmeas, não é? A terem as crias, vai ver como é que elas fazem. Os antílopes, os veados e não sei o quê, eles dão a fêmea dá à luz em pé, porque elas têm 4 patas, né? Também se podiam deitar, mas não, é em pé. E a cria cai no chão, assim que cai no chão, elas começam a limpar-lhe aquela, a quem? A quem? A bolsa, exatamente. Elas tiram-lhe a bolsa, lambem aquilo e tudo, e a cria, passado um bocadinho, começa a tremelicar, mas já anda. Os animais são assim. A criança já não é assim. Primeiro anda ali, alguns têm 40 anos e ainda andam a viver à conta dos pais. Então não é? Alguns é. Hã? Quantos anos? Mais velhos, conheço até mais velhos. Exatamente. Então, a criança anda ao colo da mãe e mama, pronto, é própria, assim, a natureza é assim. E Jesus comparou os tremores de terra com o princípio das dores. E disse, não vos assusteis, calma, tenham calma, que o bebê ainda não vai nascer. Vão para casa, vão comer, levem só a vossa vidinha, não se esqueçam que eu existo, não se esqueçam de Deus, não se esqueçam da igreja, não se esqueçam da minha palavra, mas tenham calma, não entrem em pânico. Posso ouvir um amém, irmãos? Não é caso para entrar em pânico. Pá, houve um tremor de terra ali, já viu, houve uma cheia, não sei onde, vê as baratas todas. Não entrem em pânico. Calma, ainda há muito para rolar. Não vos assusteis que é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantar a nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Nós vamos apanhar isto aqui na terra, aqui em Portugal, e já está a aparecer. Este ano está uma seca, de tal maneira que os produtos vão aumentar. O que é isto? É um sinal do fim dos tempos. Vai vir, e não haver uma fome, como há em alguns países, porque em alguns países já há fome, já há crianças a morrer de fome. Você dê graças a Deus para viver aqui. Sabe porquê? Porque este país é um país abençoado por Deus. Você está numa nação abençoada por Deus. E porque você está aqui, Deus o vai abençoar. Olha a importância que nós temos aqui neste mundo que está a cair aos pecados, mas onde tiver um escolhido, onde tiver um filho de Deus, Deus tem misericórdia de si e estou à sua volta, meu irmão. Dê graças a Deus por isso. Porque isso não tem preço. Porque a gente quando vê aquelas imagens lá da África, aquelas crianças que já não têm comida a morrer, que aquilo parte do coração,
E as pessoas andam feitas malucas da Unicef a levantar, a pedir dinheiro, que é tudo uma grande aldrabice, que o dinheiro não vai para as crianças, mas isso é outra história. Pronto, há muita gente rica que mete lá dinheiro e que vai, mas é para o bolso. Por isso é que eles andam com grandes carros. Mas é outra conversa. Mas quando você vê essas fomes que vão acontecer, ainda não é o fim. E haverá fomes e pestes. Olha pestes, olha o Covid. Não se pode dizer este nome, mas eu digo, não tem problema nenhum, que há comentadores, ou há uns chamam-lhe comentadores, eles não podem dizer isto nos canais do YouTube, porque senão cancelam-lhes o canal. Mas nós podemos falar porque é o que está escrito. E haverá fomes e pestes. O que é isto do Covid a não ser uma peste? O que é essa coisa das baratas lá ainda não ser uma peste? Pode ser uma peste, pode ser doença, pode ser uma peste de animais. E ratos. Há países onde eles usam-se de cobras para comerem os ratos, porque aquilo é ratos, dão cabo de tudo. Gafanhotos é outro. As pestes e fomes. Não é o que está escrito, irmãos? Olha Jesus a falar isto há 2023 anos. Parece que é bruxo. Não, ele não é bruxo. É Deus, é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que disse isto. Aquele que criou os céus e a terra, criou todas as coisas. Ele sabe muito bem como é que isto acaba. Ele sabe muito bem como é que isto começou e sabe muito bem como é que isto acaba. Ele sabe mais que nós. É por isso que quando nós baseamos a nossa fé e a nossa sabedoria naquilo que está escrito na Bíblia, nós andamos pela luz, irmãos. O mal pode andar à nossa volta, mas você vai estar protegido, porque Deus não nos deixou desdará. Deus não nos deixou aqui abandonados e olha, agora virem-se. Não! Deus não abandona os seus. Graças a Deus. Eu estou seguro. Você está seguro. Você tem um seguro de vida assinado por Deus, não vai falhar nada. Porque se falhasse, Deus tinha que falhar primeiro. E Ele não falha. Passa bem, amém? Continuando. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados. Há gente nos países muçulmanos que são executados por acreditarem em Deus. Aquilo parte do coração ver aquilo. O meu coração fica tão pequenino, até me arrepio todo a ver aquilo. Mas eu vejo aquilo, não é pelo prazer de ver alguém morrer, é para ver que aquilo que a palavra de Deus diz é real. Vai tudo acontecer como está escrito. E Jesus falou isto há 2023 anos. Estou sempre a dizer a mesma coisa, mas é para a gente não se esquecer. E vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Se você quiser andar a bem com toda a gente, você vai se dar mal, porque para estar a bem com toda a gente, você tem que estar a mal com Deus. Irmão, há pessoas que não vale a pena, não querem nada com Deus. E as pessoas que não querem nada com Deus, tchau, um abraço e um queijo da serra. Comigo, a mim não me apanham. Eu tenho muitos amigos. Eu sou uma pessoa dada, gosto de confraternizar, tenho amigos em todo lado. Eu digo amigos, é uma expressão, porque amigo verdadeiro é aquele que está connosco até nos bons e nos maus momentos. E hoje em dia há muitos amigos por interesse, não é? A malta faz-se amigo porque há sempre um interesse, há ali sempre qualquer coisa que ele pode sacar. E essas pessoas que têm interesse e que podem sacar para mim, eu corto a direito. Mas dou-me conta da gente. Mas quando eu começo a perceber que a pessoa é uma pessoa que goza com Deus, faz coisas para andar a roubar ou manda na droga, ou seja o que for, e você diz, pastor, não tem misericórdia de alguém que anda? Ando. Eu tenho, claro que tenho. Sabe o que é que eu faço a essa gente?
tento fazer o possível para trazer para o bom caminho. Mas quando eu vejo que a pessoa não quer entrar no bom caminho, cortou. Não vou andar a perder o meu tempo, nem a gastar o meu dinheiro com gente que não quer nada. Posso ouvir uma mãe? Quando eu vejo que as pessoas não querem nada com Deus, eu corto. Se Deus corta com aqueles que não querem nada com Ele, quem sou eu para andar a ser o bonzão? Sou melhor que Deus? Há aqui alguém que seja melhor que Deus? Então, brincamos ou quê? Não. A mim não me apanha nessa. Então Deus mostra-nos na sua palavra que todas essas coisas são o princípio de Deus e que nos vão entregar para ser atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Irmão, quando você quer seguir a Jesus a sério, você vai arranjar inimigos. Ou pensa que toda a gente vai gostar de si. A não ser que você seja um agente secreto. Sabe o que é um agente secreto? É aquele que anda 20 anos ou tem 40 anos numa empresa e ninguém sabe que ele é cristão. Porque há muitos crentes assim. E ali sabem que isto é verdade. São aqueles crentes de trazer por casa. Não têm coragem nem sequer de sair com a Bíblia na mão. Eu quando saio de casa com a Bíblia, com esta Bíblia, que ainda por cima é grande, não é pequenina, que alguns têm aquelas Bíblias muito pequeninas, metem no bolso para ninguém ver. Eu saio com este calhamaço de casa e a malta vê-me. Eu não sei o que é que eles pensam, mas eu também tomo nas tintas para o que eles pensem. Eu também não ando lá, como alguns que andam na rua, os testemunhas de Jeová, por exemplo, né? Os testemunhas de Jeová andam com as Bíblias na mão, não sabem nada da Bíblia, são os maiores tontos, são os maiores parolos da Bíblia. E andam com a Bíblia e andam com coisas assim, andam na rua com os livros e mais não sei o quê, não percebem nada daquilo, eles nem sabem quem é que foi o fundador deles. Foi um tipo que degenerou. Começou bem com Cristo, mas depois degenerou. Quis fazer uma religião dele. Aquilo é tudo falso. E olha o que é que Jesus diz. Acautelai-vos e ninguém vos engana. É logo a primeira. E estes testemunhos de Jeová são as coisas mais perniciosas que eu já vi na minha vida. São aqueles que usam a Bíblia, mas falseiam a Bíblia. É a religião mais falsa que existe. É aquela que é parecida com a verdadeira. Porque usam a Bíblia também. Pois, eles dizem que é o Espírito Santo, eles nem acreditam no Espírito Santo, dizem que é uma força ativa de Deus. E eu, assim, a força ativa de Deus? Então, sei lá, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, não é? A Alice sabe bem disto, porque a gente já tivemos uma pega de caras, não é? Ou de sernelhas, já não sei. E eu, assim, e aquilo levantou ali um celeuma. Espera aí, calma lá. Calma, o Espírito Santo é uma pessoa, vive em mim. Ele entristece. Se ele se entristece, não é uma força, é uma pessoa. Deus é um, mas são três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ponto final. E até, não sei quem é que disse, que há pessoas que são hipócritas, porque eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Então cegas? O pastor que disse aqui. O pastor quê? É que disse no domingo passado. Falei isso, não é? Pois? Tem que falar. Tem que falar. Vem a propósito daquilo que Jesus está aqui a dizer do sinal dos fins dos tempos. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque há muita malta que vai aparecer em nome de Jesus e dizendo eu sou o Cristo e vou enganar a muitos. Há muita gente enganada. Há muita gente que mete-se por aquelas doutrinas e fica completamente cega. E sabe o que é que acontece com pessoas dessas? São as pessoas mais mentirosas que eu já encontrei. São mentirosos compulsivos. Porque eles estão habituados a acreditar em mentiras. E uma pessoa que acredita numa mentira vai-se ficar como? Qual é aquele ditado? Anda com um coxo. Anda com um coxo e... Hã? Exatamente, uma pessoa que anda muito tempo com um coxo, passa mais dia, menos dia, está também a coxear. Porque ele... Pois é, a Célia de vez em quando assim, vai para a esquerda, vai para a direita. É melhor ficar ao centro. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és.
É um ditado antigo e verdadeiro. A pessoa começa a andar com uma pessoa que se mete nas drogas, o que é que vai acontecer com ele? Mais dia, menos dia, ele está a querer experimentar. E há pessoas que experimentam. Você diz, pastor, nunca... Eu já experimentei. E esta? Eu tenho 64 anos agora. Mas já tive os meus 18 e 15 anos, 18 ou 20 anos aí, um dia quis experimentar também. Não foi nada de químico, foi só assim umas passazitas e experimentei. Graças a Deus, Deus me protegeu, porque eu experimentei e até achei piada aquilo, mas não fiquei viciado. Não foi na minha força, já foi Deus que me protegeu. Porque há muitos que experimentam e ficam lá. Eu tenho pena deles, né? Mas é assim, nós também temos um poder de decisão. A droga não obriga ninguém. A pessoa pode decidir, não quer mais. Eu fumava, há uns anos atrás eu fumava, e fumava e não era pouco, fumava 2 maços, às vezes 2 maços por dia. Depois comecei a reduzir a pouco e pouco, cheguei a um ponto que, já não me recordo o que é que aconteceu na minha vida, mas eu deixei de fumar. E pensei assim, deixei de fumar. Lembra-me só ao fim de ou 15 dias é que não é, mas eu já não fumo. Muita gente pensa assim, tem que ir comprar tabaco. Não é mal nenhum, mas tem que ir comprar tabaco. Porquê? Porque já não fumo, há 2 dias que já não fumo. Era uma boa oportunidade de deixar, porque o tabaco não obriga ninguém. A pessoa é que vai atrás daquilo e fica dependente daquilo. Exatamente, foi assim que eu pensei. Ora, se eu já aguentei estes 15 dias sem fumar, para que é que eu vou fumar outra vez? Eu pensei assim, graças a Deus que pensei assim. Então, está na nossa mão também. Nós temos que colaborar, temos que fazer a nossa parte, Deus faz a dele. Nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. Às vezes há coisas difíceis, ninguém diz que não é que é fácil. Por isso é que ele diz, cuidado, olha, sereis odiados todas. Jesus está aqui a dizer coisas chatas, coisas que vão ser difíceis. Vão-vos matar, vocês ainda querem me servir, ora que ainda vocês vão-vos odiar por causa do meu nome. Mas a decisão é de quem? Eu sei que as pessoas vão me odiar, não vão gostar de mim. Mas o que é que eu faço? Faço ao contrário daquilo que muita gente faz. É Maria vai com as outras. E não querem perder as amizades, então comprometem a palavra e Jesus e a igreja para ir atrás dos amigos, dos copos. Quem diz dos copos diz outras coisas, não é? Mas o poder da decisão não está nem nos amigos, nem em Deus. Está em si. Deus apresenta-lhe o caminho. É ou não é? Tens aqui a morte e a vida. O que é que Jesus diz? Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. É ou não é? Mas o que é que Ele nos está a dar? Dá-nos a dar o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Nós não somos robôs. Um robô é que não tem livre-arbítrio. O robô faz aquilo que está programado para fazer. Eu não. Eu faço aquilo que eu quero. Eu já expliquei isso no outro dia aqui. A lei e a graça, a diferença entre a lei e a graça é que na lei eu não quero, mas faço. A graça é, eu quero, mas não faço. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, mas não faço porque eu não quero. Não quero, eu tenho poder de decisão. E isto faz toda a diferença na nossa vida. Se você guiar a sua vida pela palavra, você tem livre-arbítrio de seguir a palavra. E se você seguir a palavra, Deus o vai ajudar. Como ao Pedro, saiu das águas, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. É ou não é? Alguém consegue andar sobre as águas? Não. Mas foi Jesus que lhe disse, vem, vem ter comigo. E ele, de livre-arbítrio, decidiu e foi. O que aconteceu? Sentiu o vento e o mar, afundou-se. Mas Jesus agarrou. Que é isso que ele faz quando a gente falha. Há pessoas que têm medo de falhar. Eu não tenho medo de falhar. Eu não tenho medo. O receio que eu tenho é das pessoas que viram as costas a Jesus. Deixam de vir à igreja, deixam de ler a Bíblia. Até ouvir a igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus. O que salva é nós praticarmos a palavra. O que salva é eu manter aquecido o meu amor por Jesus. Nunca me esquecer dele.
Porque a Bíblia diz que alguns esquecem-se dele. E para aqueles que esquecem dele, o fim não é muito agradável. Então, continuando, vamos ver o maior sinal de todos, que é o sinal que eu dou mais importância. E o que a Bíblia também diz. Mas está meio encoberto. Parece que não está aqui assim chapado. Não, a gente é que tem que discernir. Nós temos que ver e ser iluminados pelo Espírito Santo. Porque quando eu disse isto a um amigo meu, que é crente há mais anos que eu, ele disse, está bem visto. Ora, se ele me disse a mim que estava bem visto, é porque ele ainda não tinha visto. E é crente há mais anos que eu. Eu sou o esperto. Não. Há uns que chegam lá mais depressa. Numa corrida há sempre alguém que chega primeiro, não é? Alguém chega sempre primeiro. Depois tem o segundo e o terceiro e vai por aí fora. Então, eu cheguei primeiro. Não quer dizer que seja o grande, o bonzão. Porque a Bíblia diz que muitos últimos serão os primeiros, muitos primeiros serão os últimos. Então, não interessa se eu cheguei último. Não interessa se ele não viu. Interessa que ele viu. Tarde ou cedo viu. Posso ouvir um amém? Ou é de mim? Continuando. Olha, sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, versículo 10, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Irmão, quem anda no trânsito, não é, ali como o nosso amigo Rui, e eu também já andei no trânsito profissionalmente, e nunca se viu tanta falta de respeito. Até te ris, não é? Dá vontade de rir. Está-te a rir-la. Ri, macaco. Nunca se viu tanta falta de respeito no trânsito como se vê agora. Eu não vou dizer, não sei se vou dizer isso não. Quando eu vejo alguém a fazer uma asilice qualquer, eu digo, ou é mulher ou é uma outra cor mais especial, não é? Às vezes está um bocado escuro. Não é por nada. E nunca... Se não é vaca é boi, se não é boi é vitela. Eu quase sempre acerto. Eu até digo, olha, este é daqueles que têm aquelas coisas assim na cabeça, que andam com o penico na cabeça. Ou é um ou é o outro, que bate sempre certo. Mas nunca se viu tanta falta de respeito. Então não admira que esses que têm o penico na cabeça sejam assim, porque lá na terra deles, vai lá ver o trânsito na terra deles. É uns para a esquerda, outros para a direita, outros nem pouco mais ou menos. Faz lembrar, eu tirei a minha carta e o meu instrutor, que me levou para fazer exame, morava aqui na Pontinha. E foi ele que me deu a instrução. E ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele dizia, você cumpra, mas não atrapalha. Quer dizer que eu tenho que cumprir o código, mas sem atrapalhar. Porque se imagina, há pessoas que cumprem o código, tanto querem cumprir o código, atrapalham a malta toda. E mais, eu estive em Angola, meu irmão. Eu estive em Angola, estive no Zaire, estive em países onde se você fosse lá, você metia as mãos na cabeça e ou fartava-se de rir ou dava-lhe, ou desmaiava. Eu um dia num desses países disse assim, porque havia a malta, uns da esquerda, outros da direita, eu chegava ali a um cruzamento. Eu, em Portugal, tomo sempre atenção àqueles que vêm da direita. Sempre. Até quando eu vou numa rotunda, eu tenho prioridade. Mas quando é aqueles que vêm da direita, eu até desconfio. Deixa cá ver. E às vezes não me engano. Porque há malta que pensa que por vir da direita numa rotunda tem prioridade, mas não tem. Eles quando chegam a uma rotunda têm que dar a prioridade aos outros. Mas quem é que cumpre isto? E lá nesse país... Eu um dia vi aquela confusão toda e perguntei assim, então, mas como é que é aqui a prioridade? E sabe o que é que me disseram? É quem chegar primeiro. A sério, porque aquilo era a ver se sabias, era sabe-se quem puder. E então o código da estrada lá é o que chegar primeiro é que tem prioridade. Já viu? E aqui está na mesma, está, cada vez há mais desses alienígenas, né? Cada vez há mais fauna dessa por aí. Continuando, a Bíblia. A Bíblia é o tira-temas. A Bíblia é tão rica. A Bíblia, eu quanto mais conheço a Bíblia, mais gosto dela. O outro é que sim, quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais. Mas eu, quanto mais conheço a Bíblia, mais gosto da Bíblia.
uns aos outros se trairão e uns aos outros se aborrecerão. É o que está a passar nos nossos dias. Ninguém tem paciência para nada. Ninguém quer esperar. Toda a gente quer chegar em primeiro lugar. Metem-se à frente. Uma confusão. E surgirão, olha o versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que mais há para aí, é falsos profetas. Porquê? Porque alguns andam a profetizar em nome de Deus coisas que a Bíblia não diz. Xipa! Quando eu começo a ver alguém dizer, olha, vai-te acontecer isto, vai-te acontecer aquilo. Olha, um falso profeta. A profecia não é para avisar desgraças. Porque a Bíblia diz que a profecia é para aquilo que é útil, a manifestação do Espírito é para o que é útil, e é para exortação, para benefício de alguma coisa. Não é para avisar desgraças. E quem avisa das desgraças é o profeta da desgraça. Isso não é profecia. Profecia é de acordo com a Bíblia. E é para exortar, para corrigir, até pode ser para corrigir. Eu, no outro dia, estava a ver um telefone de uma senhora que eu conhecia, e falei com ela, estava a ver um número, não conheço quem é este nome. E falei para a senhora, desculpa lá que eu tenho este nome, mas eu já não me lembro de quem é. E a senhora teve-me a recordar, conheceu-me numa igreja, era amigo de uma outra irmã da igreja, e um dia foi à igreja e ela disse, você, eu já estou a ver quem é, você é o pastor Zé António. Sim, sou. Tu não se lembra de mim? Eu não me lembrava nada dela. Ela até mostrou a cara dela na fotografia que mandou para o WhatsApp, e assim, não me lembrava nada. Assim, uma vez fui à sua igreja, eu sou amigo de uma irmã da igreja, e você até me disse a mim que a minha vida ia mudar. As coisas iam, e eu ia ter, Deus tinha um plano para mim de coisas grandes. Isto já passaram, eu estou casado com a minha esposa há uns 7 anos, não é? Há 7 anos, portanto isto foi por volta há 10. Está casado há 10? Há 10, é sério. Dos outros... pois, mas casados já há 7 anos. Sim, já nos conhecemos há 10, parece natural. Andaste comigo na tropa. E então... o José Manuel está assim encolhe todo. Já não sabia. Eu sei que é 7, casados há 7. Eu já conhecia antes, tivemos 2 anos que nos conhecemos. Foi o tempo de namoro. Não percebi? Diz, filha. Fala, querida. Nada. Tu falar tem graça. E, agora com esta coisa do distrair-me, está a ver? É que faz esta conversa. Estavas a falar da senhora. Da senhora. E ela, você um dia foi à sua igreja, foi lá à igreja onde você estava, e você até profetizou para mim que a minha vida ia mudar, que Deus tinha coisas grandes para mim. E eu disse, tenho uma vaga ideia mas há coisas que a gente fala naquela hora e depois não é nada comigo, era para ela, o recado foi para ela. Está dado. Não vou sentar num bloco de gelo e ponho ao sol. Não. Sabe o que aconteceu? A senhora simplesmente está na área da imobiliária. Ela não era nada. Não tinha nada. Hoje em dia tem uma agência imobiliária. Ganha milhares e milhares de euros por mês. Se não pôr por dia. Num dia pode ganhar aquilo que você não ganha em 10 anos. E está na área da imobiliária. E foi as coisas grandes que Deus profetizou através de mim. Podia ter sido um burro. Mas não, Deus usou-se de mim. Podia-se ser usado um burro, podia-se usar de si, não estou a chamar nomes, mas usou-se de mim. E Deus cumpriu. Olha, a glória é para mim. Não, foi o recado, a glória é para Ele e mais ninguém. Posso ouvir um amém? Amém. Então veja o que é que Jesus está aqui a falar-nos. Sereis odiados por toda a gente. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, é aqui, neste ponto, que é perigoso. Porque a iniquidade está-se a multiplicar. Antigamente, eu até recebi uma coisa engraçada, que antigamente, quando alguém visse um homem dar um beijo a uma mulher, ou meter-lhe a mão por cima, não sei o quê, pagava uma multa. Já estamos a falar no tempo da outra senhora.
Havia uma multa da polícia que as pessoas não podiam fazer o que queriam na rua. As pessoas tinham uma decência que era a polícia andava em cima deles e pagavam multa. É só pensar um bocadinho e ver o que é que se passa hoje. Eles hoje, e começam com 12 anos, 13 anos, rapazes e raparigas, para já andam na escola todos juntos. Eu não tenho nada contra isso. Mas no nosso tempo não. Era a escola dos meninos e a escola das meninas. Agora é tudo junto e fé em Deus. Tudo ao molho. E eles não estão cá a ver se alguém está a olhar para eles. Esteja quem tiver. É pá, que só falta despirem as calças e fazerem o serviço ali à frente de todos. E estão-se nas tintas. E se alguém ainda vai dizer alguma coisa, eles ainda fazem de propósito. Ainda fazem ali para eles para verem como que dizem, vamos fazer aqui. É assim que o mundo está. Não estou-lhe a dar novidade nenhuma. Pois não, irmãos? Se percebem que estamos a olhar, ainda fazem às vezes pior. Hã? Se percebem que estamos a olhar, ainda às vezes fazem pior. Fazem pior, exatamente. Não é o que está aqui escrito, irmãos. Jesus sabe disto tudo melhor que nós. E uns ou outros, aí surgirão falsos e enganaram muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ferirá. É aqui. Este é que é o meu receio de muita gente por se multiplicar a iniquidade, por não terem respeito, por falharem as regras, por não darem atenção ao código da estrada, por não darem atenção às regras de vida, pelos meninos não terem regras na sua vida e os pais não imporem regras na vida deles, o que é que acontece? O amor de muitos ferirá, por se multiplicar a iniquidade. A coisa que eu mais detesto para mim, e para mim uma pessoa que tenha filhos e não imponha regras nos filhos, para mim não tem o meu respeito. Eu nem me dou como gente assim. A filha da minha esposa, ela tem uma vida pequenita, e um filho, são 2 netos que eu tenho emprestados. O miúdo tem 10 anos, 9 anos. Eles adoram ir lá à minha casa. Estão sempre a dizer, vou posso ir almoçar à tua casa ou jantar? Macacos, não é? Podiam dizer assim, vou, onde é que eu vou oferecer um jantar? Não, eles querem é jantar. Mas pronto, eu gosto imenso que eles vão. E eu sei, mas quem faz o jantar é a filha dela, é a minha filha adotiva. Ela vai lá e faz o comer, comem muito bem e depois ainda lava a louça. Então, faz a festa, manda os foguetes e ainda vai apanhar as canas. Assim é que é. Assim vale a pena. A gente dá-lhe a mão de obra, dá-lhe a obra-prima, eles dão mão de obra. Damos material, eles dão mão de obra. E as miúdas adoram ir lá à casa. Para já, elas vão lá à casa, a primeira coisa que fazem é na minha viola. Estão sempre a tocar. Não sabem tocar nada, mas gostam de ouvir o barulho, pronto. Tanto um como o outro. E eles estão a comer à mesa, dão um jeitinho. E eles estão a comer à mesa, e você pensa que fazem o que querem, e você pensa que sou eu que imponho. Não, é a benzinha que já lhes impôs. Eles querem sair, querem ir à casa de banho. Sim, eu vou. Posso-me levantar da mesa? Claro. Faz favor. Porque a minha casa, quem manda sou eu. As minhas filhas nunca tiveram permissão de fazer o que queriam lá em casa. E nem hoje têm. E uma já tem 41 anos. Ainda hoje chegam, tratam-me por pai. Não me tratam por Zé. Porque há miúdos que Zé, tratam os pais por tu. As minhas filhas tratam-me por tu, mas chamam pai. Pai, tu podes-me fazer isto? Tratam-me por pai, pois tratam-me por tu, na boa. Só que chamar-me por nome, como eu já vi alguns, isto, aquilo. Uma casa que não tenha regras nos filhos é uma casa desgraçada. Casa desgraçada. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter os nossos filhos em sujeição. Sujeitos às nossas regras. Tem que haver regras. Tem que haver castigo. As minhas filhas foram castigadas. Quantas vezes, pastor? Desanqueias de ficarem negras. Foram castigadas 1 ou 2 vezes. E ela já tem 40 anos. 1 ou 2 vezes. Foi o suficiente. E como é que o pastor fez? Foi com uma palmada? Não. A Bíblia diz que é com um pau. Com uma vara. A Bíblia diz que é com uma vara. Eu detesto ver alguém dar uma palmada num filho. Fico piurso. É a pior coisa que um pai pode fazer é bater no filho com a mão. Ou dar-lhe uma estalada, ou dar-lhe um piparote no rabo. É a pior coisa que se pode fazer. Claro, se o filho for grande, isso até precisava de um murro nos olhos. Mas quando crianças pequeninas baterem-lhe com a mão, à minha frente, podem fazer o que quiserem, os filhos não são meus.
Agora, com as minhas filhas foram criadas com regras. E quando elas falharam as regras, agora é preciso fazer umas regras como deve ser. Não é fazer regras à balda, porque hoje em dia há regras. Não se pode fazer isto, não podes pôr o palito na boca, ao contrário. Tens que fazer. Não. As minhas regras não há guerras entre irmãs, porque elas são duas, não há guerras entre irmãs e não há falta de respeito aos pais. No dia em que vocês falharem nestas duas regras, vocês vão ser castigadas. E um dia, as duas estavam à pega com qualquer coisa, as duas, e estavam a querer pegar-se uma com a outra. E eu vi aquilo, não se estavam a matar, mas estavam a desrespeitar a regra que eu impus. E o que é que o pastor Zé António fez? Que na altura não era pastor, não era nada, mas Deus já me tinha iluminado para fazer isso. Não era pastor, ainda era crente sequer. O que é que o pastor Zé António, na altura, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer nada, sabe o que é que ele fez? Pegou numa régua, até daquelas réguas. Já era crente? Já era crente, pronto. Pois está bem, mas pronto. Mas quer dizer, lá está, a pessoa pode ser crente e não praticar. Mas eu pratiquei, iluminou-me para fazer aquilo. E eu peguei numa regozita e disse, olha, chamei as filhas, não lhes dei, não gritei com elas, que a pior coisa que se pode fazer é gritar com as crianças. Não gritei com elas, chamei-as, sentei-me num sofá. Pois eu estou a fugir, não é? Mas ela tem ali uma brecagem que vai aos 360 graus. 360 graus quer dizer que pode ficar a ver para ti. Sentei-me num sofá, chamei-as, sim, olha meninas, venham aqui ter comigo, com este tom de voz. Se você acredita em mim, acredita? Pronto. Eu não sou mentiroso, mas sentei-me no sofá, disse, venham cá as meninas, venham cá ter comigo, com calma, com tranquilidade. E elas, quando perceberam que estavam a ser chamadas para uma audiência privada, já estavam a adivinhar que ia acontecer qualquer coisa. Mas eu, com uma tranquilidade e com calma, não gritei, nem nada, sentei-me e disse, olha meninas, sabe, o que é que o paizinho disse? Quais são as regras que o pai impôs? E as duas, pequenitas, 5, 6 anos, elas têm uma diferença de 20 meses. Pequenitas, uma tinha 5, uma tinha 6 e outra ia fazer os 5 e depois ia fazer os 6 no ano que vem, 20 meses. Qual foi as regras que o paizinho disse? O que é que o pai disse que as meninas não podiam fazer? E elas, assim, não haver guerra entre irmãos, elas já estavam a adivinhar qualquer coisa. Então, com aquele temor, sabe o que é temor? Que é aquilo que muita gente não tem, é temor. O temor, Deus não mete medo a ninguém, mas é preciso haver temor. Temor é respeito. Que é isso que não há em dia hoje. O respeito está para as horas da amargura. Ninguém respeita ninguém respeita o trânsito, ninguém respeita os professores. Os professores dão uma palmada no aluno, o professor está em trabalhos e vai para o tribunal e perde. É ou não é? Olha o pavor que anda por aí, nas escolas. O que é que o paizinho disse? E ela dizia, para não haver guerras entre irmãos e respeitar os pais. Elas é que me disseram, lembraram-me das regras que eu lhes disse. E então, o que é que eu vou fazer? Vais castigar-nos. Assim, elas a falar comigo. Vais castigar, vou. E mostrei a verdade, isto é mesmo verdade. Eu peguei na régua, disse, então onde é que as meninas querem levar o castigo? Uma estica a mão, outra mostrou o rabo. Uma quis levar na mão e outra quis levar no rabo. A Andréia foi na mão. E a Rita, a mais nova, no rabo. E eu, sabe, muita gente via aquilo, já não fazia nada. Mas eu fiz. E você pensa que não me custou? Mas eu tenho que ser verdadeiro. Quando a gente diz uma coisa, tem que cumprir. Por isso é que muita gente hoje não paga as rendas, fazem contratos e não pagam as rendas, compram carros e não pagam as prestações e anda tudo a ver se andam a roubar uns aos outros porque não cumprem as palavras, não cumprem os compromissos. E nós que somos cristãos temos que dar o exemplo. E eu instituí a regra e elas lembraram-me da regra e disseram onde é que queriam levar.
O que é que eu fiz? Disse, sim senhora, da cá. E foi dei-lhe uma reguada, mas foi uma reguada, não foi assim a encostar, foi tal. E a outra foi no rabo, tal. E as duas que estavam a agarrar uma com a outra, foram para o quarto as duas chorar, agarradas uma à outra. Agarradas uma à outra, a chorar uma com a outra, mas agarradas uma à outra. E eu vi aquilo e até me ri. E depois eu pensei, epá, não, o diabo é que foi à nossa cabeça. Não, Deus leva a sério estas coisas. E honra os pais e as mães que fazem isto de coração. Ele honra-nos. E eu o que é que eu vi? Vi que aquela repreensão trouxe respeito a mim, que era o pai, trouxe amor uma à outra, e Deus transformou aquilo que muita gente pensava, que muita gente se me visse, punha-me em tribunal. Hoje em dia, um professor não pode dar uma palmada num aluno, ou repreender um aluno. Não é? Nem os pais na rua. Um pai que castiga um filho na rua, aquilo arranja um problema, se for uma queixa dele, tiram-lhe o filho. É assim que está o mundo. Por isso é que o mundo está como está. Não há regras, não há ninguém respeita ninguém, é tudo à balda, é uns a roubarem-se e enganarem-se uns aos outros. Mas com este menino, com o filho da minha mãe, o filho da Cristina, o filho da mãe e do pai, comigo não pega. Porque eu sigo a Bíblia. Eu não sigo as modas, nem sigo os telejornais, nem sigo o Ministério de Educação. Eu sigo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Está aqui. E este? Sim. Sim. É isso. Então, o que é que Deus fez? Deus honrou-me. Passado um bocado, elas ficaram a chorar no quarto, uma com a outra, agarrada uma à outra a chorar, e eu fiquei sentado no sofá onde estava a dar-lhes a repreensão. Estava a ver televisão. Passado quê? Quarto hora, meia hora, não faço ideia, já não me recordo. Vieram as duas sentar-se uma na perna ao meu colo, uma na perna esquerda, de perna direita. Ali. E assim, a fazer-me festas. E o que é que eu vi ali? Eu chorei. Eu quando falo nisto, eu emociono-me. Chorei porque eu fico assim, Deus é verdadeiro. Venham-me lá agora dizer que não é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Deus é real, Deus é fiel, Deus é tudo para nós. Ele é que sabe. E se nós o seguirmos e fizermos o melhor que a gente sabe, as coisas que Ele diz, Ele vai nos honrar. O que é que aconteceu com as minhas filhas? São as melhores amigas. Nunca tiveram um problema. Depois disso, eu via, são duas irmãs, elas a idade era pouca, a minha mãe ou os amigos, ou às vezes davam-lhes uma prenda no Natal, uma dava-lhes uma camisola azul e outra dava uma camisola verde. Não davam as camisolas da mesma cor, porque elas não são gêmeas. Às vezes com gêmeas é giro ter a roupa da mesma cor. Mas uma levava uma azul, outra uma vermelha, por exemplo. Ou uma vermelha e uma verde, pronto, que é aqueles clubes, assim mais coisas. Então, uma dizia assim, eu quero a verde. E a outra logo a seguir, eu quero a encarnada. Nunca aquelas, e digo isto, se elas estivessem aqui, podiam testemunhar isto. Nunca aquelas miúdas fizeram guerras, como alguns miúdos que eu vejo, invejosos, querem tudo aquilo que é dos outros. Eles não querem dar nada a ninguém, mas querem o que é dos outros. E quando um diz, eu quero fazer uma guerra desgraçada, a mim faz uma confusão desgraçada, porque eu segui as recomendações do nosso Pai e funciona. Funciona. Deus honrou-me e deu-me ali uma família maravilhosa, um ambiente do céu ali em casa, porque eu cumpri o que a palavra de Deus diz. A glória não é para mim, é para Ele. Ele é que inventou isto. Posso ouvir amém, irmãos? E com tanta conversa ainda não cheguei ao sinal que queria. Mas já vamos, você não pensa que perde para demora. Tenha calma. Roma e pavio não se fizeram num dia. Era muito bem. Onde é que eu estava? Ainda não me perdi, para não? Não, está aqui. Ai, glória a Deus. Sereis odiados, nesta escandalização, traição uns outros, e muitos uns outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele, leia comigo, aquele que perseverar, não é? Há muita gente que não sabe ler isto.
É perseverar, não é eu falo sempre isto que há muita gente que não sabe. Lê e temos que perseverar, não é perseverar, ok? É sempre bom a gente saber falar um português o melhor possível para que ele entre no coração sem ruídos. Não é como a aparelhagem estava um bocado com ruídos, não é? E onde é que eu estou? Aquele que perseverar até ao fim, será quê? Salvo. Então e aquele que não perseverar? Será salvo também? Não. Mas Deus é amor. Pois é, Ele é amor, mas não é parvo. Ele é parvo, mas é justiça. Não foi aquilo que o nosso amigo no outro dia disse? Deus é justiça. É verdade. Quer dizer que Ele castiga. Quer dizer que Ele, se um tipo se portar mal, é posto de lado. Acabou. No último dia, quem é que vai ser salvo? Toda a gente vai ser salva. Não. Aqueles que quererem, aqueles que perseverarem até ao fim serão salvos. Aqueles que não querem nada com Deus, para os incrédulos, está destinado o lago que arde com fogo e enxofre, que é o mesmo que o diabo vai parar. Então Deus não vai ganhar com meias medidas, irmão. Não se iluda. Continuando. Ainda não chegámos ao sinal que eu quero. Está difícil. Mas tenha calma. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Leia com atenção. Este versículo tem que ser dourado. Leia comigo. Este Evangelho do Reino. Atenção, eu vou repetir. Este Evangelho do Reino, que é o que está aqui escrito, é o que Jesus veio anunciar. O Reino de Deus é chegado até vós, disse Ele. Como é que o Reino de Deus chegou até nós? Através de Cristo. Ele é que é o Rei deste reino. Não é o fulano tal, não é o apóstolo, não sei das quantas. Não. É Jesus é que é o Rei. E este Evangelho do Reino, continuando, será pregado em todo o mundo. Leia lá comigo, alto e bom som. Eu gosto de ouvir a vossa voz. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Em testemunho a toda... na vossa Bíblia diz nações, não é? Pronto, ok. É, meu, em todas as gentes. E então virá o fim. O fim do mundo é os tremores de terra, não é, irmão? Não. É as pestes. É o Covid. Não. Isso é o princípio de dores. Quer dizer que o bebê está quase para nascer. Mas ainda não é o fim. Calma. Pode demorar 20, 30, 40 anos. É o que ele quiser. Ele não deve durar tanto. Mas eu também não sei. Nem Jesus sabe. Só o Pai é que sabe. Mas o sinal número 1 da vinda de Cristo é este. E o Evangelho do Reino será pregado a toda a criatura. E agora isto é um tal no rabo de todos. E no meu também. Você prega o Evangelho assim, desta maneira? Quando está alguém ao pé de si, nas compras, no táxi. Eu andei com o táxi e havia pessoas que... E eu pensava, Jesus assim. Às vezes eu arranjava um motivo de conversa dos mais elementares. Alguém diz, está aí para esta chuva. E eu assim, mas isto é chuva. Se não fosse a chuva, você não tinha batatas para comer, não tinha vegetais para comer, não tinha cenouras, não tinha nada. É Deus que nos dá a chuva. É Deus que dá a chuva para que isto possa nascer ervas e regar a vegetação. Porque tudo o que Deus faz é bem feito. Há pessoas, está um dia desgraçado. Dia desgraçado. Está a pegar nuvens e depois as nuvens. Você tem nuvens porque tem uma atmosfera. Se não tivesse atmosfera, vá para a Lua. Não gosta da atmosfera, vá para a Lua. Na Lua não tem atmosfera, não tem nuvens. Nem tem vento sequer. Você sabe que os astronautas... Nem quê? Nem tem sol. Bem, o Sol tem, mas é pouco. A Lua, quando está numa Lua cheia, por exemplo, o Sol está a incidir. A gente vê, a Lua é como se fosse um reflexo, um espelho, não é? Mas, repara, a Lua não tem atmosfera. Uma pessoa deixa lá uma folha de papel, imagine, pode deixar lá uma folha de papel que passado 500 anos está lá a mesma folha de papel no mesmo sítio.
As pegadas que eles deixaram, os astronautas deixaram, estão lá desde que eles lá foram. Isto foram para lá em 70 e não sei das quantas, já faz para aí uns 50 anos, que foram lá. As marcas das pegadas do fato, não é? Das botas, estão lá iguaizinhas, não se moveu porque lá não há vento. Não há atmosfera, não há vento, não há nada. Pode lá ficar uma eternidade que aquilo não se mexe. Então estamos a falar a mim das nuvens. Está um tempo desgraçado. Um tempo desgraçado. Estas nuvens fazem falta. Se não fossem estas nuvens, não havia água para chover aqui. A água, ela evapora, vai para as nuvens, das nuvens por causa do clima, por causa do calor do sol, do núcleo da terra, do frio, dos glaciares. Faz com que a água arrefeça e caia aqui na terra, que é uma bênção. É ou não é? As pessoas não pensam nisto. Só estão habituadas a ir às compras e têm dinheiro e compram morangos. Nem pensam quem é que lhes deu os morangos, quem é que fez os morangos. Foi o agricultor. E sim, e quem é que inventou os morangos? Foi o agricultor que os inventou? Não. Não há nada que o homem faça que seja como Deus faz. Tudo o que Deus faz é bom, é maravilhoso e faz-nos falta. Amém? Continuando. E então virá o fim. O fim vem quando nós pregamos o Evangelho. Quando eu, no meu trabalho, quando eu na minha família, quando eu nas pessoas que me rodeiam, começam com conversas, eu desvio para Deus. Para mim, tu serve de motivo para falar de Deus. E você pode adquirir esta sabedoria. É preciso sabedoria. Não é estar agora a pegar num megafone, como alguns vão para a rua com megafones, e também já vi gente a fazer isso e era uma gente boa. Eles estão a pregar o Evangelho, estão a receber vergonha. Ninguém acredita naquilo, ninguém quer nada daquilo. Ou então, como as testemunhas já vão para a rua com uma biblioteca, uns armários, com livros. Quem é que para lá? Ou então batem à porta uns dos outros. Vão lá chatear as pessoas. Eu quando ouvi assim, quê? Não, a minha mãe já tem, obrigado. Quê? É para vender livros? Não. Eles põem-se ao escândalo, à vergonha, e ninguém acredita naquilo. Ninguém quer aquilo. E então malta nova, ainda pior. Mas o que é que a malta quer? Sabe o que é que a malta quer? Querem Jesus. Porque Jesus é amor. Ele veio para nos salvar. E quando a gente fala de Jesus, as coisas mudam de figura. Agora é preciso não ter vergonha. Porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar dele, ele também se vai envergonhar deles. Nós não podemos ter vergonha. Temos de ter coragem. Vamos arranjar muitos amigos? Se calhar não. Mas eu não quero saber. Porque o que interessa é que Deus seja meu amigo. Ora, quem não quiser nada com Deus, já o problema não é meu. Mas eu passei a mensagem. Eu falo de Jesus. Então, glória a Deus se a pessoa acreditou. Se não acreditou e gozou-me, tem agora por ele, até pedir misericórdia a Deus. Porque ele vai ter um fim triste. Se não se arrepender, vai ter um fim triste. Posso ouvir amém? Então virá o fim. Então vem o fim. Quando é que o fim vem? Nos termos nas pestes, nas doenças? Perdão. Nos terremotos? Não. O fim só vem quando a gente prega o Evangelho, irmão. E Deus está à espera que a gente cumpra essa parte. Deus está à espera que a gente cumpra a nossa parte. Que é essa que está a faltar. E isto é uma palavra que é de exortação para nós. Não é tal, como eu estava a dizer. É de exortação. Para quê? Para que a gente não esfrie, não baixe os braços e não lá porque tenha acontecido alguma coisa menos boa, que a gente agora pare de fazer isso. Não pare de fazer isso. A tempo, prega a tempo e fora de tempo, diz a Bíblia. A tempo e fora de tempo. Insta. A pessoa não quer, torna. Não, ele não quiser a primeira, vai à segunda, não é? A terceira, a quarta, a quinta, às vezes que forem necessárias. Porque então virá o fim. O fim vem para aqueles que são fiéis. Qual é o fim? É o fim do mundo. O fim do mundo também vai vir. Só que aqueles que forem fiéis, Deus os vai poupar. Deus os vai poupar. Posso ouvir um amém? Continuando aqui neste sermão. Isto é uma coisa fantástica. Eu às vezes perco-me um bocado no tempo. Já são 11 horas. Já vou terminar. Desculpem lá. Que eu perco-me com as horas. Este é o meu defeito, eu reconheço.
e entusiasmo muito com isto e nunca mais acaba. Vou ficar por aqui. Nós precisamos ter cuidado com as coisas que estão a acontecer e nunca esfriarmos, nem nunca perder uma oportunidade de falar de Jesus. Se o gozarem, é com eles. O problema já não é seu. Mas você cumpriu a sua parte. Se você cumprir a sua parte, garanto-lhe aqui, diante de Deus, que Deus vai cumprir a sua. Deus não falha. Você falha, Deus não falha. A gente às vezes tem a mania de adiar as coisas. Não adia as coisas. Olha as virgens. Estavam lá com as lâmpadas, com as lanternas, umas tinham azeite, outras não tinham. E as que não tinham azeite, e as outras estavam com azeite à espera do noivo, e as que não tinham azeite estavam ali a querer cravar as outras. Dizem, não, vão vocês comprar azeite, não se deu o caso do nosso faltar e o noivo vir e a gente não entra. Perdão. E isto é uma parábola para nós. Nós precisamos ter azeite. O que é o azeite? É o símbolo da unção de Deus. É a unção que está sobre nós. Uns têm uma unção para pregar, outros têm uma unção para tocar viola, outros têm unção para evangelizar, outros têm uma unção para lavar as escadas e lavar ali as sanitas. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua coisa. Não esmoreça nem esfrie no dom que Deus lhe deu. Todos nós temos um dom. Toda a gente tem um serviço para fazer para Deus. Pastor, mas só venho à igreja. Se todos fizessem esse dom, a igreja estava cheia agora. O pastor estava-me a dizer que na semana passada que ficou muito triste porque veio pouca gente à igreja. E chorou. Porquê? Porque ele quer ver a igreja para quê? Porque é para arrecadar mais dinheiro? Não. Sabe o que é isto? É o zelo de Deus que a gente tem de saber que as nossas ovelhas, que do nosso pastoreio, do pastor, não cumpriram com a parte delas. E isso parte do coração de uma pessoa. É a mesma coisa que um namorado marcar com a namorada e a namorada está à espera dele e o gajo não vem. Foi ter com a outra. Estão a perceber? Aqui assim é mais fácil de entender. É a mesma coisa. E parte do coração a Deus quando nós não levamos a sério aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus está aqui a dizer. Então nós temos que fazer a nossa parte, temos que ser fiéis o mais possível até ao fim, perseverar até ao fim. Não é dar as coisas por mãos alheias e, isso vale tudo. Eu sirvo a Deus à minha maneira. Não. Aqui não há a sua maneira, não há a minha maneira, há a maneira de Deus. Então como é que eu tenho que andar? Tenho que cortar o cabelo e usar calças ou usar saias? Não posso andar... Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver com corta o cabelo, veste saias e tira as calças. Tira as calças não. Se tirar as calças em casa. Agora já vi que há malta a tirar as calças. Rui, pelo amor de Deus, pá. Pois, pode estar em fato bem, é verdade. Mas isso é na piscina, pá. Os irmãos têm entendido o que eu quero dizer. Eu gosto de brincar assim, levo a sério e depois dou assim uma pataquada para a gente palviar. Porque nós todos falhamos. Todos nós falhamos. Vamos fazer o possível por não falhar tanto. Naquilo que a gente já sabe fazer, não precisa de falhar. É verdade? Agora, um novato, é lógico que falhe. Porquê? Porque não sabem ainda fazer as coisas, mas estamos nós cá, os mais velhos, para os ajudar. Para lhes dar uma força e incentivá-los. Que é o que eu estou a fazer. Vocês estão aqui, alguns são mais velhos que eu na idade, mas se calhar nem Cristo não são tão velhos como eu. Sou eu mais velho. Ali a irmã Alice estava a dizer que você é mais velha? Mais velha das duas maneiras. Nas duas maneiras? Você é um dinossauro então. Não é um dinossauro. Mas estão a entender o que eu digo. Há pessoas que podem ser mais velhas que eu, mas se calhar na fé não são tão velhas. E eu já tenho uns anitos disto. E já vi muita coisa. Já vi muitos amigos meus mais novos que eu morrerem. Já não estão cá. E já não estão cá. E eu ainda estou vivo. Enquanto há vida há esperança. Amém? Então, há muita gente que já foi embora porque se calhar não cumpriram as coisas que eram para cumprir. Deus livrou-os de uma destruição e eles morreram e ainda se safaram a tempo. O meu paizinho que Deus tem, porque está no céu, eu não sabia. O meu pai
chegou a conhecer. O meu pai gozava com as igrejas, gozava com Deus. Ele chegou a vir aqui mais a minha mãe. Ele gozava com as igrejas à força toda. E eu ficava tão triste. Uma pessoa quando é crente e leva a Deus a sério, a coisa que menos gosta de ouvir é alguém gozar com Deus. É uma coisa que a gente fica piursos. Mas eu, eram meus pais e eu respeitava-os, não é? A minha mãe não, a minha mãe foi crente desde o princípio, o meu pai é que gozava. E eu... Mas, um dia, estava ele quase à morte. E ele disse-me assim, ó Zé, ora por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim. E eu orei por ele. E ele clamou, ele mal conseguia falar, mas falou do nome de Jesus. Eu só lhe disse, pai, fale de Jesus, porque a Bíblia diz, todo aquele que confessar o seu nome e invocar o nome do Senhor será salvo. Não é preciso grandes coisas, é invocar o nome dele e crer. E ele é que me pediu, não foi eu que lhe meti Jesus para a boca abaixo. Ele pediu-me, mas ora por mim, que depois que Deus tenha misericórdia de mim. Se eu não orasse por ele e ele não falasse o nome de Jesus, ele era salvo. Porquê? Porque ele arrependeu-se no coração e pediu-me para Deus ter misericórdia. Quis usar de mim porque ele não sabia orar, não sabia fazer isso. Ele só disse, pai, diga só o nome de Jesus, diga Jesus. E ele, Jesus. É ele a dizer Jesus e ali, fechou os olhos ali em momento. E Deus deu um sonho à minha mulher. Deu uma visão, a minha é que foi um sonho, não é? Pois, eu sou mais de dormir, ela é a visão, que é, acorda mais cedo. Eu na igreja estávamos a louvar a Deus, a hora que ele morreu. É. Mostrou-me, eu vi Jesus, mas não vi daqui para cima, vi daqui para baixo, assim, Sim, ela não viu a figura de Jesus, eu vi só do peito para baixo. fiquei em paz que ele está aqui. E Deus mostrou-me a mesma coisa. O outro, eu calei-me, Ela não disse nada. Ela consegue ouvir o que ela diz? É. porque eu não ia dizer assim, olha, agora vou dizer que o senhor morreu. Não pensar, calei-me. Ligaram-me do hospital, mas antes de atender eu disse assim, o pai faleceu, Deus deu-me esta visão assim, assim, assim. E depois eu atendi e disse, olha, tu vês, morreu às 3 horas. E foi à hora que a médica me disse. E eu sabia disso, porque Deus mostrou-me também. Eu vi-o a ele no céu a rir-se. Está ele e ela. Ele e ela, os dois, a rirem-se. Para mim, eu estava a olhar para eles, não me pergunto como é que é isto, mas foi isso que eu vi, num sonho. E vi eles ao lado um do outro a rirem-se, no céu. E eu, fiquei em paz e estou em paz. Eu sei que um dia a gente vai ver e vamos estar com eles. Nós estamos aqui no sonho. Também quando o pastor Santo António lançou o Recebeu o Sonha, Sim? foi que eu conheci os seus pais, que davam consigo nessa altura. Não foi a razão dos meus pais, não. A música do sonho teve outra, foi uma quarta dimensão que eu fiz, foi um sonho que eu tive de uma coisa e Deus concedeu-me por causa dessa prática do sonhar, do imaginar as coisas. E foi aí que nasceu a música do sonho. Mas Nessa isto, altura que eu conheci os sim. Enfim, isto é uma história que nunca mais acaba e eu vou terminar. Vocês, vamos embora que as pessoas querem se deitar, não é? Vamos para a cama que as pessoas querem se ir embora. E pronto, irmãos, eu vou orar por este assunto, orar por vocês também, para que a palavra de Deus possa produzir muitos frutos na vossa vida. E para que Deus os ilumine e revele e vocês possam andar na luz do Evangelho e pregá-lo a toda a criatura. Quem crer e for salvo, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O problema já não é meu, já não é seu. A gente faz a nossa parte. Mas o fim só virá depois da gente pregar o Evangelho. Esse é o sinal da vinda de Jesus. Não é tremores de terra, não é pestes, não é encheias, não é nada disso. Isso é tudo treta. As estradas a afundarem-se à falta de construção. Os carros irem parar ao fundo do estacionamento é porque eles não puseram pilares. Não é o fim do mundo. Então virá o fim depois de pregar o Evangelho. Exatamente, é no fim, exatamente. Atrás do cu de Judas, não é? Exato. Está bem visto. Ora bem, vamos orar. Ó Pai Santo e maravilhoso, nós te amamos cada vez mais, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos que tu nos dás. Obrigado pela tua palavra, pela tua autoridade, mas ao mesmo tempo pelo teu amor e pela tua compaixão, Senhor. Pelo perdão amoroso que
Tu tens pelos teus filhos, Senhor. Obrigado por nos avisares destas coisas tão importantes na nossa vida. Dá-nos força, sabedoria, dirige-nos para nós podermos ser verdadeiros mensageiros do Evangelho do Reino. Para que Tu possas, Senhor, trazer aqui às nossas vidas um livramento e livrar-nos deste fim do mundo que está para breve, Senhor, nós não sabemos quando, mas que virá quando nós cumprimos a nossa missão. Para isso, Pai, encoraja-nos, encoraja cada um dos meus irmãos, dá-lhes a força e a sabedoria para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, pregar aos seus amigos, familiares, àqueles colegas de trabalho, que eles não se envergonhem da palavra e do Teu nome, que eles não se envergonhem jamais de Ti, porque eu sei que Tu também não te vais envergonhar deles, Senhor. Obrigado pela força que Tu nos tens dado, Senhor, pelo suprimento das nossas necessidades, pelo amor, pela prosperidade, pelas nossas famílias, pelos pastores desta igreja, pela bênção desta igreja, Senhor, pela união dos irmãos, Senhor, pelo crescimento desta igreja, em quantidade e em qualidade, Senhor. Obrigado por todos virão do norte, do sul, do oeste e do oeste para ouvir a Tua palavra, Senhor, e nunca mais serão os mesmos em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque és Tu que estás a contender com eles, és Tu que estás a trazer é a Tua unção que está a entrar pelas paredes e entrar pelas casas e entrar pelos vídeos de onde está a ser pregado e ensinado pelas televisões, Senhor, para os convencer da justiça, da verdade e do juízo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós entregamos desde já toda a honra e toda a glória no nome de Jesus e todos dizem comigo, amém. Amém. Glória a Deus.